Olá, tudo bem com você? Sou Silvia Cordeiro do canal Dicas de Costura. Seja bem-vindo ao segundo capítulo dessa série de vídeos da Semana da Costura Profissional, onde eu estou ensinando o método de como você modelar, cortar, costurar, fazer acabamento com um profissional. De uma vez por todas, fazendo qualquer tipo de peça de roupa, sob medida ou sob numeração, para qualquer tipo de corpo, mesmo que você só tenha uma máquina de costura caseira. E melhor, também ganhar de 2 a 5 mil reais trabalhando aí no conforto da sua casa com costura. Neste segundo vídeo dessa minissérie de treinamento, você já vai colocar em prática dicas de como cortar corretamente, a montagem da máquina, dicas de agulha, o passo a passo da montagem da peça e várias dicas incríveis para você conseguir um bom rendimento, uma costura maravilhosa com bons acabamentos. Vou te mostrar como colocar o zíper invisível, sim, de uma forma simples, usando técnicas corretas, porém profissional. Mas antes de mostrar tudo isso, gostaria que você prestasse atenção nesta linda história. Fui convidada para passar por treinamento para atuar como professora. E como que foi essa transformação de aluna para professora? A princípio foi bem difícil, porque assim, eu era muito tímida e sou um pouco tímida ainda. E então foi muito difícil, demorei até um pouco para aceitar a proposta, mas aí foi tranquilo. Depois com a dinâmica da sala foi tranquilo. Era um sonho de criança, né? Minha mãe costurava, mas costurava do jeito dela, sem seguir técnica nenhuma. Então eu aprendi daquele jeito. Aí eu queria realmente aprender do jeito certo. Aí surgiu a oportunidade, então a princípio eu tinha medo, né, de não dar conta, né, do recado, mas aí foi muito bom. Você está aqui há quanto tempo? 7 anos. A gente vê no olhar de cada pessoa o desenvolvimento, a alegria de estar aprendendo. Tem gente que chega aqui e não sabe nem colocar um alinhavo, fazer um alinhavo, e já sai fazendo uma peça. Então eu fico muito feliz por estar ajudando essas pessoas até ter uma profissão, né? Porque começa a fazer para você, depois acaba fazendo para a família, de repente está trabalhando já para ter sua própria renda. Viu como esta linda conseguiu desenvolver na costura? Como ela aprendeu a modelar, a costurar, a fazer acabamento? Como ela melhorou o seu desenvolvimento na costura? Como se tornou uma profissional? E se você acha que é difícil aprender a modelar, a cortar, costurar como profissional, mesmo que você só tenha uma máquina caseira, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como eu já ajudei milhares de pessoas comuns como você, com diversas dificuldades de aprendizado, a aprenderem a costurar como profissional. É maravilhoso ver como essa comunidade incrível está se formando em prol de uma verdadeira revolução do mundo da costura e da moda. Eu gostaria de agradecer a todos os comentários deixados aqui na página dessa minissérie de treinamento e agradecer aos inúmeros compartilhamentos. Obrigado, muito obrigado por ajudar a espalhar essa mensagem de que é possível aprender a costurar como profissional. Eu fiz o possível para responder todos os comentários. Se você ainda não deixou sua pergunta, faça a sua pergunta no comentário abaixo. Eu farei o possível, estou lendo todos, farei o possível para responder. E se você não assistiu o primeiro vídeo desse treinamento, eu recomendo que você assista, porque nele eu explico por que a forma de aprendizado de costura convencional não funciona. Mas também estou explicando durante essa série por que o método de costura Veso funciona para você. Por quê? Porque eu mostro os principais erros que você comete ao tentar fazer uma roupa sem entender como funcionam as medidas dentro da modelagem. Porque você
vai aprender na prática, passo a passo. Ele funciona porque você não precisa ter dom. É mito achar que você precisa ter dom para aprender a costurar. E se fosse dessa forma, eu não teria aprendido. É mito achar que você precisa de uma super máquina de costura para costurar. Você não precisa de nada disso. Você só precisa fazer o que eu vou te ensinar na ordem correta, seguindo todos os processos. Além de explicar o conteúdo até o fim desse vídeo, eu te darei mais dicas práticas e valiosas para você aplicar na sua peça. Então fica comigo até o final, que está começando agora a nossa super aula. Vem comigo! Nesta aula nós vamos aprender a cortar. A cortar o tecido de forma correta. Nós já deixamos o molde prontinho, fiz o molde na aula anterior. E antes de cortar, eu quero dar uma super dica. O quê? Eu mostrei na aula anterior para vocês, no início da aula, esse material aqui. Eu ensinei o traçado passo a passo da saia reta com a reguinha de 1/4. Mas veja só, se de repente mesmo assim você achou difícil, olha a facilidade que eu trouxe aqui para você agora, nesse exato momento. Eu vou mostrar para você que a modelagem que eu fiz, como ela se encaixa aqui, como você busca os moldes dentro desta modelagem. Olha só, vou mostrar aqui para você, vou colocar aqui sobre a mesa e observe isso aqui. Olha só. Quando eu colocar aqui a saia à frente, tá? Eu colocando a frente da minha saia aqui. E observe aqui, eu vou pegar esse molde e vou posicionar. Estou posicionando o comprimento das costas, porque tanto faz frente como costas. Neste caso aqui eu vou trabalhar com as costas, por quê? Por causa da pence, que ela fica centralizadinha. Olha só. Quando eu colocar esse molde aqui em cima, eu tenho aqui, ó, nas medidas do tamanho, eu tenho em cima, nas medidas do tamanho 46, a minha cintura. Embaixo, eu tenho nas medidas do 48, o meu quadril. Mas Silvia, como é que eu vou saber qual o manequim que eu vou traçar? Você tirou as suas medidas, pegou a reguinha de 1/4 aqui, ó. Eu não tenho 83, 82 de cintura. Se eu for aqui, ó, no tamanho 80, no tamanho 46, olha só, eu encontrei aqui 92 centímetros. 92 centímetros, mas eu só tenho de cintura 82. Lembra que nós comentamos sobre os 2 centímetros de costura? Então, eu tô indo com a reguinha de 1/4, ó, já com uns 2 centímetros. Olha quando eu venho aqui, ó, e posiciono os 82 e vou acrescentar mais 2 centímetros aqui para minha... Ó, vou mostrar fora pro lado de baixo para você conseguir visualizar, ó. Posicionei a reguinha de 1/4 no tamanho 46, certo? Olha aqui quando eu pego do final do 46 para chegar no meu tamanho 82. Então eu tenho aqui, ó, margem de costura e ainda tenho os 2 centímetros da pence. Então o que você pode fazer? Você tira a sua medida de cintura, olha que legal. Você tira a sua medida de cintura, aí você vem aqui, traça o tamanho que corresponde, põe a reguinha de 1/4 aqui em cima, traça o tamanho que corresponde, aí você só acrescenta mais 2 centímetros da pence. Aí você não precisa nem lançar a altura de quadril. Você vê qual a medida que corresponde ao seu quadril aqui embaixo, ó. Então, o meu quadril aqui embaixo, ele corresponde ao tamanho 48, porque eu tenho 110. Então, eu já tô indo com a reguinha de 1/4, achei 110 aqui no tamanho 48. O que que eu vou fazer?
Eu marco o pontinho do tamanho 44 ou 46 em cima, se essa é a sua medida. Embaixo você marca o pontinho onde é a sua medida de quadril. Você vai posicionar, eu estou sem folha aqui, mas você vai posicionar em cima da folha, marcou o pontinho em cima, marcou o pontinho embaixo, afasta aqui, ó, faz o risco, só manda comprimento lá para o final e você tem traçado uma saia. Então, é simples, é fácil. Com essa base aqui, você não se embola. Isso mesmo. É só você jogar a sua medida e descobrir aqui qual a medida que você tem de cintura. Então, compreenda. Você vai encontrar aqui a medida que você tem de cintura, certo? Encontrou a sua medida de cintura. Faz o pontinho ali. Encontrou a medida que você tem de quadril. Coloca o pontinho lá embaixo no manequim correspondente ao quadril. E aí, em seguida, você só une em cima com a parte de baixo. Qual o trabalho que você vai ter além desse? Só acrescentar aqui, olha só, 2 centímetros na fita métrica, certo? E colocar comprimento. E lógico, fazer todas aquelas adaptações de chanfro que eu ensinei, compensação de bumbum, porque isso, por melhor e maravilhoso que o molde seja, essa medida é única, é sua. Às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 3 centímetros, tá? Então, se você não assistiu o vídeo número 1, a aula número 1, volta nela que você vai entender tudo isso que eu tô explicando, tá? Não é bicho-papão, não é nada fora do comum. Então, vamos lá? Agora, nesta aula, nós vamos aprender a cortar o tecido. Então, vamos falar um pouquinho sobre tecido. Eu vou trabalhar agora com um tecido que ele não desfia. Eu escolhi um suede. Por que eu escolhi esse tecido? Justamente para você que está iniciando na costura. Ah, mas eu não tenho um overlock. Ah, mas eu tenho que aprender a fazer o zigue-zague. Não, não precisa, tá? Esse tecido ele dispensa acabamento lateral. Então, você vai simplesmente somente usar a máquina reta. Quanto de tecido? Como eu tenho uma saia de 47 centímetros, eu tenho que me lembrar o seguinte. 47 centímetros é o comprimento da minha saia, mas eu preciso ainda de 3 centímetros de barra e da compensação para o bumbum. Então, sempre adiciona do comprimento da saia, pelo menos, ou de qualquer peça que você está fazendo, pelo menos mais 10 centímetros de tecido para as costuras, para a barra, e acrescente um pouquinho a mais, pelo menos uns 5 centímetros, porque às vezes na loja, sem perceber, às vezes corta um pouquinho torto ou deu uma amostrinha de tecido para o cliente, tá? Então o seu tecido ele não vai estar tão retinho na parte que corta. Como nós cortamos a saia reta? Como você vai fazer para, no caso, nossa saia não é reta mais, é uma saia justa. Expliquei também isso na nossa primeira aula, o conceito, como se faz a saia, todas as saias saem a partir da saia reta. Então você precisa traçar uma saia reta, a partir dela você tem todos os modelos. Então, por isso você tem que aprender o conceito, a modelagem básica dessa saia, para depois você adaptar. Porque eu fiz a saia reta e depois eu adaptei. Como eu adaptei? Ao entrar 2 centímetros no final. Tá com dúvida? Volta na aula 1. Olha só. E falando sobre as saias, a saia vazia, a saia de prega, a saia godê, se for um godê com pala, todas saem desta mesma base. Como nós vamos fazer para cortar o tecido? Então, o meu zíper está nas costas, certo? Será nas costas. Se o meu zíper será nas costas, eu não terei costura nenhuma na frente. Então, a frente tem que ser cortada na dobra. Por que na dobra? Para você que está iniciando na modelagem, a modelagem é feita 1/4 das medidas, tá? Por que 1/4 das medidas? Porque dessa forma você faz certinho os dois lados. Então, a frente vai ficar aqui na dobra, vendo aqui? A minha frente está na dobra.
As costas eu vou colocar aqui, ó, que não precisa ficar na dobra, tá vendo? Mas aqui eu vou ainda ensinar para você como tirar o fio reto, certo? A colocação do fio reto, como faremos para tirar o fio reto, não é simplesmente colocar aqui e deixar. Ó, já olhei, embaixo tem tecido suficiente, vem aqui embaixo, olha se tem tecido suficiente, ok? E para os acabamentos? Que legal, os acabamentos eu vou tirar aqui, ó, tá? Então, vou ensinar você a costurar, a economizar. Não é somente uma aula de costura, aqui é aula de empreendedorismo, onde você vai aprender como você corta, mas como você corta também economizando tecido. Olha só, coloquei aqui na dobra e aqui de cima para baixo, bem certinho na dobra. E quando eu falei que coloquei o tecido na dobra, eu estou falando de auréola com auréola, tá? Estou falando aqui que eu coloquei a auréola do tecido, vou trazer um pouquinho para cá, olha. A auréola do tecido com a auréola de tecido, então retinho. Você nunca vai acertar o tecido pelo lado que corta na loja, e sim pela auréola. Então, coloquei, e esse tecido está no avesso. Qual o nome desse tecido? Esse tecido se chama suede. Esse tecido você vai encontrar facilmente, porque agora é inverno, então você encontra esse tecido com facilidade. Dependendo do local que você mora, né? Você vai encontrar com maior facilidade esse tecido. Agora, quais os tecidos que você pode usar para fazer esse mesmo modelo? Se você quer uma peça mais sofisticada, você pode trabalhar com tecidos mais finos, tá? Como um crepe Chanel, que é encorpado. Mas se você está iniciando na costura, vou te dar uma dica. Não use tecidos escorregadios. Então, a dica que eu te dou, trabalha com uma sarja acetinada, tá? A sarja é um tecido bonito e fica fácil de você conduzir o tecido e costurar. Então, uma sarja acetinada, um jeans ou mesmo o suede, que é uma peça mais sofisticada num tecido que não escorrega tanto, você pode fazer num tafetá com elastano. Então tem N tecidos, você pode fazer num linho, mas lembre-se que se você vai fazer a peça num linho, tem que ser um linho encorpado e escuro, para que você não tenha que forrar. Olha só, vamos agora aprender a tirar o fio reto do tecido. Então eu coloquei aqui e aparentemente está certinho, mas eu tenho que ter certeza quando eu corto. Venho aqui e daqui para a dobra do tecido eu encontro a medida. Então ali embaixo eu encontrei 29,5. Aqui em cima, onde ele já está encostadinho, olha, eu encontrei 30. Então o que eu vou fazer? Aqui já está encostando e está com 30. Eu vou deixar a margem toda com a mesma medida. Então eu venho aqui, ó, afasto um pouquinho esse molde, olha, e coloco aqui 30 centímetros. Aparentemente ele estava reto, perceberam? Mas não estava. Estava um pouquinho fora do fio. E o que acontece quando nós cortamos o tecido fora do fio? Depois de pronta, essa peça vai ficar torcendo no seu corpo. Então, por isso é importante que você tire o fio reto. Dicas que você só recebe com esta metodologia maravilhosa. Certa vez eu dei aula para uma aluna que inclusive veio de outra cidade fazer um aperfeiçoamento comigo no Instituto Veso. E qual foi a dúvida dela? Silvia, eu tenho cortado mangas, eu estou fazendo umas blusas e cortei mangas, só que as minhas mangas estão torcendo. Quando coloca, a costura do meio vai para as costas ou vem para frente. Então eu lhe perguntei, você tirou o fio reto? Sabe qual foi a resposta dela? Ela já tinha uma confecção. O que é isso? Então, o fio reto ele serve exatamente para isso, para que você não corte o tecido de forma incorreta e perca todo o seu trabalho.
Lógico que isso são informações que você vai receber muito mais ao longo desse trajeto e no conteúdo do programa de treinamento Veso. Olha só, esses nós deixaremos para depois, porque eu vou explicar para você como nós vamos cortar. Agora, uma tesoura de tecido bem afiada, mão firme sobre o tecido, nada de levantar assim para cortar, ok? Nunca faça isso. Como? Assim, ó, é sempre assim, ó. A mão firme sobre. Você não precisa deixar margem nenhuma, que vou deixar um tequinho, como eu sempre escuto, por segurança. Não, não precisa, porque o seu molde já foi feito dentro das medidas. Você não precisa adicionar mais nada, porque você já fez tudo o que precisava fazer para não ter dor de cabeça. Ó, então tem que adicionar nada. Ó, mão firme sobre o tecido. Por que eu não alfinetei tanto? Primeiro, porque eu já tenho uma certa prática. 2, porque o tecido é encorpado. Então, aqui está, deixamos de lado e vamos para o próximo. Ó, mão sempre firme sobre o tecido. Abrindo bem o corte da tesoura, você evita de mascar, ó. Se eu for com a pontinha da tesoura, ó, eu vou mascando. Quando eu abro bem o corte da tesoura, desde que ela esteja bem afiada, ó, além de eu terminar o corte mais rápido, de forma precisa, tá? Eu não masco o tecido, ó. Começou aqui, como disse, nada de levantar. Respeitando aqui o chanfro para não faltar tecido na hora da gente fazer a barra, certo? E cortando assim, ó, bem preciso, uma vez que nós não vamos fazer acabamento de overlock nem de zigue-zague, porque se você não tem a overlock, poderíamos fazer um acabamento de zigue, cortando bem certinho assim, nós não precisamos nem nos preocupar, porque o tecido já está refiladinho. Quando eu falo de refilado, eu quero dizer que o tecido não está mastigado, certo? Finalizamos essa parte. Antes de tirar os moldes, nós vamos então cortar os nossos revés. Tá vendo? Esse tecidinho que sobrou aqui, sobrou 2 pontas. Vai estragar tecido? Não, de jeito nenhum. Eu dobro aqui, olha. E vou então tirar o meu revel, ó. Vou dobrar ao contrário aqui, ó, para ficar certinho aqui para vocês visualizarem. Ó. Esse aqui eu faço a mesma coisa, já alfineto. Ó. Então, ó, revel da frente, tá vendo que tá a dobra do tecido? Por quê? A nossa frente não tem costura. Então, eu posso cortar ele assim? Não. Eu tenho que posicionar de forma que ele realmente aqui, ó, fique na dobra certinha. Não pode ficar nem um pouquinho afastado aqui, porque se eu inclinar isso aqui um pouquinho que seja, ele vai fazer um biquinho de coração aqui, vai transformar o nosso revel, deformar todinho e transformar em outra coisa que não é o que nós queremos, certo? Então, ó, aqui bem na dobra, tenho aqui, ó, um alfinete. Quando eu falei, citei na primeira aula, no nosso primeiro vídeo sobre alfinete, por que disso? Olha, gente, quando você tem um alfinete de qualidade, você não sofre para colocar aqui, ó, fixar. Se o meu alfinete, eu tenho alguns sem pontas aqui, que inclusive eu trouxe para mostrar para vocês. Na aula 1 eu falei sobre alfinete, olha só. Se eu tenho um alfinete bom, olha como ele entra facilmente. Agora, se eu tenho um alfinete, eu peguei aqui um com ponta grossa, só para te mostrar. Ó, ó, ó o sofrimento, olha isso. Ele não entra no tecido, não entra no molde. Ao passo que, ó, se você tem um alfinete bom, olha que maravilha, prontinho aqui, tudo na medida para cortar. Vamos fazer o mesmo com esse. Ah, mas esse você precisa pôr na dobra? Não, não precisa pôr na dobra, porque eu tenho aqui, ó, o zíper. Então, o que eu faço para aproveitar e conseguir cortar certinho, ó, venho aqui, olha só, posso até virar
né? Virei para eu conseguir trabalhar certinho e dar o tecido que eu tenho, ó. Tá vendo? Ó, como é acabamento, né? Eu posso brincar aqui à vontade com o tecido, porque ele vai ficar interno. Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Ah, mas eu quero fazer a minha saia de veludo. Ok, se você estiver fazendo a sua saia de veludo, o veludo, isso é dica adicional que eu estou te dando. E também esse tecido aqui, tá? O suede, se você cortar de forma diferente, ou seja, uma parte da saia, um lado da saia você corta para cima, a cintura. A outra, as costas da saia, você cortou de cabeça para baixo. Vai dar certo isso? Não. O suede é igualzinho o veludo, tá? Ele vai, é aqueles tecidos que a gente fala de luz e sombra. Um lado fica fosco, outro com mais brilho. Então não faça isso, tá bom? Aqui eu virei sim. Ah, Silvia, mas você virou aqui o revel. O revel vai ficar interno, tá? E eu estou aproveitando o máximo de tecido. Se de repente eu não quisesse fazer isso aqui no revel, é só trocar os lados aqui, ó. É só ter cortado as costas aqui e a frente ali, que a frente era menor, tá? Mas essas são dicas para vocês não cometerem esse erro. Olha, sem picotar. Estamos finalizando o nosso corte e já vamos começar a montagem. Ok. Então, jogo todo esse tecido fora? Pode jogar tudo fora? Só retalhinho? Depende. Se você quiser customizar com esse tecido, você pode. Mais uma dica, não joga todo o retalho fora, mesmo que pequeno seja, porque você precisa de um retalho para testar o ponto da sua máquina. Sim, sempre teste o ponto da sua máquina no mesmo tecido que você vai costurar. Então, agora próximo processo, moldes cortados. Eu vou pegar então o meu carbono, que eu deixei inclusive um carbono bem velhinho aqui, não fiz questão de comprar um carbono novo, justamente para mostrar para você, minha amiga e meu amigo, que não precisa ficar gastando material. Olha quanto tempo tem que eu estou usando esse carbono. Sim, ele está surradinho aqui, de tanto passar carretilha nele. Mas faça isso, guarda seu material, não precisa ficar gastando. O material que você vai usar para fazer as peças, que geralmente eu solicito, esse material você usa do início ao final. O que você vai ter que repor é só tecido e os aviamentos, porque sempre tem novidade. A cada tempo você vai estar fazendo uma peça nova, sempre peças novas. Olha só, então presta atenção aqui agora, que eu tenho certeza que muita gente não faz dessa forma, faz diferente. Então eu vou simplificar a sua vida. Vamos marcar as pences. O que eu estou fazendo aqui? Vou transferir essa pence do molde para o tecido. Como eu faço? Soltei ali, olha só, eu soltei os alfinetes da parte superior. Coloquei o carbono embaixo, aqui, embaixo do tecido. E agora, olha só, na parte de cima do tecido. Então, o tecido está entre os carbonos, certo? Solto de novo aqui. Novamente, coloco um alfinete para esse molde não ficar sambando aqui a hora que eu carretilhar, isso mesmo. Não pode deixar o molde sambar, não. Pego a carretilha ao jeito certo da carretilha e vou transferir essa pence para o meu tecido. Ó, você colocando o dedo certinho aqui, ó, você faz preciso o risco. Fiz isso, tiro o carbono, porque eu preciso fazer na outra. E olha só o que temos aqui, ó. A pence tá inteira, não tá só aquela marcaçãozinha de giz que quando eu comecei, as primeiras aulas de costura que eu fiz era assim. Eu tinha que pegar um giz
e marcar os dois começos aqui e o meio, enfiar um alfinete aqui para achar o final da pence. Trabalheira sem necessidade. Desta forma aqui, você facilita o seu trabalho. Então, usa o carbono, mas usa carbono de tecido. Observa sempre a cor do carbono para o tipo de tecido que você está fazendo. Então, tecido escuro, um carbono escuro. Roupa clara, um carbono mais claro. Cuidado com o carbono muito forte em tecidos claros que depois você não vai conseguir tirar. E se você forçar demais, vai transferir de um lado para o outro do tecido, vai ficar no direito da peça e aí você perde a sua peça. Vamos de novo aqui, fazer o outro lado. Aqui é tudo na prática para que você realmente aprenda. Esse é o passo a passo da costura para você. Eu quero que você saia diferente do que você entrou. Não foi isso que eu falei no vídeo anterior? Então, olha só, tecido embaixo, ó, carbono embaixo do tecido. Novamente abaixo o molde, fixa aqui, mais um aqui. É melhor você perder um minutinho dessa forma do que tendo que fazer tudo de novo. Ó, vai lá nossa pence sendo transferida aqui também. Por que eu não coloquei uma proteção agora nessa mesa? Porque o próprio tecido é a proteção, tá? Então aqui, ó, aqui está, deste lado e deste lado. Prontinha a nossa pence marcada, fácil, só para começar a desenvolver a costura. Gostou? Gostou dessa dica? Se você fazia de outra forma, olha só que dica maravilhosa. Se você já sabia, ótimo, mas continua acompanhando que tem muito mais aí. No decorrer dessa aula agora nós vamos aprender a fechar essas pences, a colocar o zíper e experimentar essa peça. Isso mesmo. Você está ansiosa para ver o resultado, não está? Eu também. Então, agora nós vamos para a máquina de costura. Antes disso, nós precisamos alinhavar. Então, eu vou te explicar todo o passo a passo agora, já na máquina, como você vai alinhavar, como você vai costurar e depois dicas maravilhosas das sapatas que você usa para colocar o nosso maravilhoso zíper invisível da forma como ele deve ficar, invisível. Vamos iniciar então a montagem da nossa saia. Vamos começar aqui com as pences. Então preste bem atenção que a forma como eu estou te ensinando essa montagem vai otimizar seu tempo e a qualidade do seu trabalho. Então, ó, tenho a frente da saia aqui, nós vamos pegar alfinetes, ó, vou dobrar essa pence bem ao meio, então o risquinho do meio aqui, ó, ele já serve para isso, para eu centralizar minha pence. Então, deixa eu virar aqui o tecido, vou virar o tecido e vou posicionar aqui, ó, de lateral. Olha só, dobro, coloco alfinetes, isso você vai fazer em todas as partes, tá? Quando você for fazer essa peça. Se você é iniciante na costura, o que você vai fazer? Alinhavar. Então, põe linha na agulha de mão. Você pode dar um nozinho, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. Deu um nozinho para não escapar o ponto. E aí, você vai passar esse alinhavo bem em cima da marcação? Não, do ladinho da marcação. Então, quando a gente vai alinhavar para facilitar, para passar a costura, você não precisa fazer um alinhavo tão juntinho, tá? Ó, o meu nó ficou para lá, então eu vou cortar esse excesso aqui de linha. Ó. Então vamos lá, ó. Pode ser um alinhavo um pouco mais distante. Para que serve o alinhavo? Para firmar a costura e facilitar o seu trabalho. Por que eu não te indico quando você estiver iniciando fazer a costura com o alfinete? Porque aí você tem que ir tirando os alfinetes
o tecido vai ficar fofo e você perde o controle da sua costura na máquina. Ó, finalizei aqui, vou dar um nozinho aqui no final também para não escapar. Como eu faço isso? Ó, enfiei a linha de novo, passo dentro da laçada, pronto, tá? Então perceba, é um alinhavo bem distante e longe ali, ó, da marcação da minha pence. Porque se eu alinhavar em cima da marcação, eu vou passar costura ali. Depois fica difícil, você vai ter mais trabalho para tirar o alinhavo, certo? Isso você vai fazer em todas as pences. Então agora, vou pegar uma próxima pence aqui, vou fazer a mesma coisa com ela, tá? Então vou colocar os alfinetes, ó, porque os alfinetes facilitam para eu não ter que ficar segurando, facilita na hora de eu alinhavar. Quem já tem a habilidade maior na costura, pode simplesmente pôr os alfinetes, né? Porque eu já costuro assim, mas eu já tenho uma certa experiência. Eu vou colocando os alfinetes, coloco os alfinetes todinhos aqui para segurar. Às vezes, dependendo do que eu estiver fazendo, nem alfinete. Mas dica número 1, importante sobre o alinhavo. Você está iniciando na costura ou já tem uma certa experiência, é muito importante alinhavar. Quando a gente alinhava, principalmente peças sob medida, você deixa de perder tempo. Você não perde tempo tendo que desmanchar depois uma costura que você fez e não deu certo, ok? Então aqui, ó, as duas pences da frente já estão alinhavadinhas. Olha o efeito dela só de alinhavar aqui do outro lado. Olha que coisa mais linda que já tá ficando. A mesma coisa, vou deixar essa de lado e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Agora nós vamos trabalhar as costas. Então, nas costas nós vamos, além de trabalhar essas pences, eu vou também marcar o zíper. Então, aqui, ó. Então, tem que fazer a mesma coisa desse lado e deste lado aqui. Só que, antes disso, eu vou pôr os alfinetes, né? Coloquei alfinetes ali, vou alinhavar. Então, faça isso em todas. Olha só, vai facilitar o seu trabalho. Se você já é uma costureira experiente, eu tenho certeza que você já costura, de repente, até sem alinhavar. Mas o que é interessante? Essas dicas que eu vou passar no decorrer dessa maravilhosa semana da costura profissional, até mesmo talvez você que já costura há muito tempo, precisa de umas sacadas dessas que eu vou dar para que você otimize seu tempo, ganhe mais tempo quando você estiver fazendo seus acabamentos, como colocação do zíper, a montagem da peça, o jeito certo de você montar. Não estou falando que o jeito que você monta está errado, mas talvez você esteja fazendo um processo na frente do outro, um processo que você deveria fazer depois, você está fazendo primeiro. Então isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu acabamento. Olha como é fácil. Deixa esse de ladinho, já pegaremos este. Poderia ir para a máquina e passar costura rapidamente em tudo isso e minhas pences já estariam prontas. Mas como eu sempre digo e como iniciei a nossa conversa, eu vou te ensinar tudo passo a passo. Então é isso que eu estou fazendo aqui, te ensinando tudo passo a passo. Por quê? Eu quero que você realmente desenvolva, realize esse sonho de costurar como uma profissional. De uma vez por todas, você vai descobrir que modelar, cortar e costurar não é um bicho-papão. Você vai transformar esse leão, esse bicho-papão, num gatinho. Ao adquirir todas essas técnicas que eu vou te passar, com o maior carinho, para que você, assim como eu, realize o sonho de ser uma costureira profissional. Uma modista profissional, sim, porque modista, você sabe qual é a diferença entre modista e costureira? A costureira, ela só monta peças prontas. A modista, ela modela e costura. Olha só, agora
lembra-se da parte do zíper? Então, muito cuidado com isso. As laterais da minha saia, olha só, aqui são as laterais. A parte retinha da saia aqui é o zíper. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um giz de costura. Então, eu vou pegar o meu giz de costura aqui e vou marcar com a fita métrica, meu giz amarelinho. E, inclusive, eu vou mostrar esse lápis para vocês. Deixa eu pegar minha bolsinha aqui. Eu já vou mostrar para vocês que tem esse lápis. Tem vários tipos de giz, mas eu gosto desse que é um lápis, porque ele facilita quando você vai marcar. Olha só. Tem também a caneta para marcação de bordado, a caneta mágica, tá? Que some com o tempo, mas eu vou marcar com esse amarelinho aqui. Lembrem-se que na modelagem, quem acompanhou o vídeo, se você não acompanhou, volta lá, eu deixei uma margem de 2 centímetros. No vídeo número 1, onde eu explico a modelagem, eu mostrei lá na modelagem 2 centímetros para a margem do zíper. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, minha fita métrica e vou marcar aqui, ó, exatos 2 centímetros. Olha só, da margem do tecido para dentro, ó, 2 centímetros. Tá vendo que eu estou fazendo uma marcação, mas uma marcação que depois ela vai sumir. Cuidado com marcação aí no tecido que depois não desaparece. Você vai marcar até embaixo? Não, por que não? Porque o meu zíper, ele tem apenas 18 centímetros. Então, se ele tem 18 centímetros, para que eu vou marcar até embaixo? E onde você marca? Dica super importante. Esse é o direito da peça. Percebeu que eu estou marcando pelo direito? Isso mesmo. Venho do outro lado, ó. E vou fazer o mesmo que eu fiz do lado de cá. 2 centímetros, ó. Vou marcando de fora a fora, da margem do tecido para dentro, 2 centímetros aqui. Agora, vamos àquela dica que você tanto espera. Dica número 1. Para colocar um zíper invisível e ele ficar maravilhoso, você costura o zíper sempre com a peça aberta. Tenho experiência de pessoas que fizeram o curso comigo, costureiras profissionais de ateliê mesmo. Várias delas tinham ateliê, tem ateliê de costura. E quando chegaram para fazer um curso, elas vieram para aprender modelagem, porque já costuravam de tudo. E no Instituto nós sempre optamos pelo desenvolvimento da modelagem base. Então, a pessoa chega e vai fazer o corte e costura completo para aprender todas as bases da modelagem. E tem que montar essas peças no fluxograma correto. Quando ela foi colocar o zíper invisível, qual a gratidão dela e também a surpresa? Ela disse que sempre sofreu com o acabamento do zíper invisível, que ela nunca gostou do zíper invisível, mas por quê? Ela fechava primeiro a peça para depois colocar o zíper. Então sempre ficava uma sobrinha quando ela finalizava a colocação do zíper. Então, dica que eu estou dando aqui, que muitas vezes as pessoas não te falam isso. E você não sabe porque o seu zíper invisível, que é tão fácil de colocar, é o zíper mais fácil do mundo, está te dando dor de cabeça. É porque você tem que montar com a peça aberta. Então, olha aqui, ó. Pelo direito e com a peça aberta, você vai pegar aqui, ó, o zíper. Tá vendo? Marquei. Agora, olha isso aqui, ó. Vou abrir o zíper. Então, posicionei do lado que eu abro. Olha isso aqui agora, mais uma dica. Zíper invisível dispensa qualquer tipo de abotoamento, seja colchete ou botão. Então, você vai colocar a trava do zíper, essa travinha aqui dele, ali onde ele trava e não sobe mais, que tem essa parte plástica, você vai colocar isso bem na margem do tecido. Isso vai facilitar com que você não deixe o zíper
maior de um lado do que do outro e também evita que fique qualquer partinha aberta depois que você costurou o zíper, tá? Então, ó, abri o meu zíper, olha só isso para você não inverter o processo. Abri o zíper segurando aqui, você vai virá-lo para cá, ó. Então, o carrinho do zíper fica aqui em cima, olha só. Então, virei o carrinho do zíper para cá, ó, e aí eu posiciono em cima daquela marcaçãozinha. Ok. Mais uma dica, você é iniciante na costura, pode acontecer isso com você, porque comigo muitas vezes aconteceu quando eu iniciei. Você fazer isso aqui, ó, tá vendo? E colocar o zíper aqui, sem perceber que aqui tá virado. Sem perceber que aqui, ó, virou, tá vendo? Então, quando você for fechar, esse zíper não fecha. Então, o que você faz? Fecha o seu zíper aqui de novo, segura de novo a orelhinha dele aqui em cima, abriu, aí sim você joga ele pra cá, ó, que aí você joga na posição correta, ó. E a mesma travinha que eu joguei bem próxima lá da margem do tecido, eu vou jogar do lado de cá. Então, na mesma altura, nós vamos jogar os dois, ó. O carrinho do zíper, ou seja, a parte que o zíper corre, eu jogo em cima da minha marcação. Jogo para o lado de cá, facilitou para eu colocar o alfinete. Pronto. Agora o que você vai fazer? De novo, alinhavar. Então, aqui, ó, começo o alinhavo. Então, posicionou bonitinho, olha lá, ó. Posicionadinho, vamos colocar bem certinho em cima da marcação. Alfinete é bom para isso. Aí eu começo, ó. Outra coisa, outra dica, o zíper, ele é bem duro a lateral dele, mas se você for alinhavar, se você jogar aqui, ó, esse meio dele é bem durinho. Então você joga aqui, ó, tá vendo? Ó, mais para a lateralzinha dele. Ó, para você alinhavar, porque se você tentar colocar agulha, até dá para colocar, mas você pode machucar o seu dedo, porque o meio é mais duro. Quando eu falo meio, eu tô falando aqui, ó, aqui fica mais duro para você enfiar a agulha. Então vai aqui, ó. Perceba que eu tô alinhavando, eu mesmo alinhavando largo, mas eu fixei lá embaixo, eu dei um nozinho para não escapar, tá? Chego aqui no final, ó, aquela laçadinha que eu te ensinei há pouco na pence, ó. Lacei, entrei aqui, cortei. Vamos fazer agora o outro lado. Isso é costura passo a passo, tá? Então, passo a passo para você realmente ver. Tá gostando da nossa aula? Não esquece, deixa lá seu comentário para mim. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá no meu canal para você receber as dicas quentinhas que eu deixo para os nossos amigos e amigas. Porque se você está me acompanhando, agora eu já te considero um amigo, uma amiga do meu canal, do Dicas de Costura. Então, aqui, ó. Vamos tirando, ó. Você vai perceber como é fácil montar um zíper usando a sapata correta, usando essas dicas que eu acabei de te dar, tá? Nunca mais você vai sofrer para colocar um zíper invisível. Se você odeia o zíper invisível, você vai passar a amar esse zíper.
Prontinho, ó, finalizado todos os alinhavos. Vamos agora para a nossa máquina de costura. Agora eu vou te explicar a montagem da máquina, como ela funciona, antes da gente começar a costurar. Vamos lá? Vamos então agora montar a nossa máquina para começar a nossa costura. Primeira coisa, primeira dica importante: a linha nunca deverá ser igual ao tecido, mas na cor do tecido. Como você faz para saber, ter certeza que a linha está na cor do tecido? Pega uma pontinha da linha e joga em cima do tecido, porque só de olhar às vezes no cone você não tem essa certeza. Então, ó, peguei uma linhazinha, coloquei sobre o tecido, perceba que é a mesma cor, mesma tonalidade. Linha não deve ser parecida, mas sim na cor do tecido. Essa é a primeira dica. Segunda dica, se eu estou trabalhando um cone grande desse, eu vou colocar no chão. Para ele não girar tanto, você pode, para ele não sair rolando, você pode colocar num copo, tá? Não precisa gastar com suporte, não. Agora nós vamos encher a bobina. Dúvidas que a maioria das pessoas tem. Quando vai encher bobina, eu preciso esvaziar a minha bobina se ela tiver um pouquinho de linha? Não, não é necessário. Outra coisa, olha só, passei aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó, no buraquinho. Para isso serve esse buraquinho, ó, para você passar por cima e travar a sua linha antes de colocar ali. Agora vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, levei para lá. Lembrando que cada máquina funciona de uma forma. No caso a minha, eu tenho sim que levar para lá e tenho que abrir aqui, soltar a engrenagem da máquina. Ela vai encher a bobina sem eu soltar essa engrenagem? Vai, mas aí ela vai ficar rodando a engrenagem da agulha. E isso atrapalha, dificulta e estraga a sua máquina. Ponto número 3, dica número 3. Sabe para que serve isso aqui? Isso daqui é o tensor da bobina. Eu vejo pessoas segurando aqui e tentando encher a bobina sem passar aqui. Aí vai acontecer o quê? Ela vai encher toda fofa, toda irregular e depois fica batendo, oscilando o ponto. Então vamos lá, ó. Passei ali. Agora eu quero que você olhe aqui a hora que eu pisar, o que vai acontecer, ó. Olha só como ela vai encher. Perceba que ela sobe e desce. Olha essa linha aqui, ó, subindo e descendo, enchendo a bobina uniforme. É assim que você tem que encher a bobina. E olha só, tô segurando aqui, ó. Tá vendo? Se você tiver com um carretel de linha, é simples. Põe o carretel, passa a linha por aqui e põe a bobina ali. Porque eu não coloquei meu cone? Meu cone é grande para colocar aqui. Ó, enchi, parou lá, pronto. Sem até quanto eu encho a bobina? A própria máquina vai te conduzir. Ela parou, pronto. Aí aqui, vamos abrir depósito de bobina. Nesta máquina, olha só, nesta máquina, tá vendo? Esse depósito, olha esse ganchinho, fica para cima. Olha a bobina aqui, ó. Percebe? Linha para baixo, voltada para o sentido direito. Vou posicionar aqui, ó, e vou girar aqui dentro dessa travinha, olha só. Quando eu voltar para lá, que ela vai ficar contrária, ela vai girar então no sentido horário. Então eu coloco ela no sentido anti-horário, mas aqui ela gira no sentido horário. É só colocar, escutar o barulhinho. Tem dúvida? Olha o manual da sua máquina. Para esse tipo de tecido, para essa gramatura de tecido, qual agulha eu vou usar? Eu vou usar aqui uma agulha 14. Como eu sei o número da agulha? Aqui com certeza não vai dar para você visualizar esse número somente com uma lupa, mas a agulha funciona o seguinte: você vai ver um número grande aqui, por exemplo, 90/14. Se tiver 70 na frente, com certeza essa agulha é 9. Se tiver 80, é 80/11. Aqui, olha, 90/14. Então, essa é uma agulha 14. Por quê? Pela gramatura do meu tecido,
estou trabalhando um tecido encorpado. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar uma agulha mais fina, vai fazer um ponto, vai oscilar o ponto da máquina, ou seja, o ponto não vai ficar bonito. Agora, olha, é só eu seguir o passo a passo, que a própria máquina me fornece aqui algumas setinhas. É só você visualizar, ó, até com número ela vem. Ó, 2 ela manda eu subir, 3 ela fala para eu voltar eu tenho que passar na lançadeira de agulha, desci aqui. Ah, mais uma dica importante. Muitos alunos eu já vi colocando a agulha de forma incorreta na máquina. Isso é uma dica importante. Aí não sabe por que tá pulando ponto ou nem costurando. Tá vendo onde tá escrito aqui o número da agulha? A parte retinha da agulha. Ela tem uma parte reta aqui na haste dela. Então, olha, a parte reta da agulha e a parte arredondada. A parte reta voltada para as costas. Então, aqui, ó. Só abrir aqui, ó. Achou ali o orifício da agulha. Aperta para essa agulha não cair, né? A hora que você estiver costurando. Agora nós vamos passar linha na agulha. Levanta com a lançadeira ali. Passou a linha, ó. O que você vai fazer? Vai segurar essa linha. Vai rodar aqui a lançadeira, mas para isso eu tenho que fechar, né? E ó, puxar sempre a linha de baixo. Então, puxou a linha de baixo, não é à toa que existe esse buraquinho aqui na sapata. Esse buraquinho é para você pôr a linha para trás, sempre, tá? Então, fez isso, fechei a minha máquina. Lembra do retalhinho? Da forma como eu vou costurar é que eu faço o teste. Então, aqui, olha, se eu vou costurar duplo, então eu tenho que fazer um teste duplo aqui. Ó, venho aqui, abaixo, ó. Testei o ponto para saber se o ponto está regulado. E também testei o ponto para ver se ele está bonito em cima, se ele está bonito embaixo e se esse é o tamanho adequado para eu costurar. Então, sim, aqui está o tamanho regular para eu costurar. Observe que aqui ele está entre o 2 e o 3, então eu estou costurando com 2,5 esse tecido. A maioria dos tecidos a gente costura com esse tamanho de ponto. Aqui é o tensor da sua máquina. Não precisa ficar mexendo aqui. Se você ficar mexendo no tensor da máquina, porque ela já vem regulada, ninguém te contou isso, mas a sua máquina ela já vem reguladinha a tensão da linha, da bobina, tá? Então é só alterar aqui tipo de ponto e tamanho de ponto. Não fica mexendo aqui, que isso daqui é regulagem que você só vai mexer se você for trabalhar um tecido muito diferente. Mas isso também é informação para um próximo momento. Já testei o ponto da máquina, agora eu vou começar fechando as nossas pences. Como você vai fechar a pence? A pence tem que começar e finalizar bem certinha. Então, em cima do nosso risquinho aqui, é que eu vou passar a costura. Quando você iniciar a costura, você precisa começar, segura aqui o retrocesso da máquina e volta pelo menos uns 4 pontos. E continua aqui, ó. Olha só, a minha função aqui é somente orientar o tecido onde eu quero que passa. Eu não vou ficar segurando enquanto a máquina puxa. Olha só, sem segurar aqui, ó, a máquina tá puxando o tecido. Mas eu preciso orientar onde eu quero que passe essa costura. Pence tem que terminar bem fininha e eu tenho que respeitar as margens de costura. Então, olha só, respeitar o final e o início da pence. Então, chegou no final, eu dei um retrocesso novamente, finalizei, porque eu sempre digo que pence não pode ficar mandando beijinho para ninguém, ou seja, aquelas pences abertas. Então, para que isso não aconteça, olha só, esse é o final correto de uma pence, é assim que ela tem que ficar, ó, finalizada bem fininha, olha só, bem fininha.
em cima de todo o traçado. Fiz esse lado, vou fazer o outro e todas as outras pences. Então, vamos lá. Em seguida, nós vamos colocar o zíper. Mais uma pronta. Deixo de lado. Agora, nós vamos fazer as costas. De repente você fala, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou te dar mais uma dica. Para você conseguir fechar uma pence com perfeição, você tem que treinar, não é mesmo? Então, o que você pode fazer? Pega retalho do tecido, retalhinho do próprio tecido, e aí você vai desenhar, faça vários desenhos simulando uma pence. Então, faça vários desenhos assim, ó, fazendo Vzinhos. Olha só. Faça vários Vzinhos num tecido e depois dobre esse tecido, vem na máquina e treine. Mas faça bastante mesmo. Foi assim que eu consegui fazer uma pence bonita, depois de treinar bastante. Não existe milagre, não ache que costurar é mito. Costurar não é mito, é treino. A diferença entre você e uma profissional é somente o caminho que ela percorreu de conhecimento e também as dicas maravilhosas que você vai receber essa semana. Olha a nossa pence pronta. Agora nós vamos tirar esses alinhavos, depois das pences já prontinhas. Outra dica que eu te dou, vai organizando o seu espaço, não deixa o seu espaço todo sujo e bagunçado, porque isso atrapalha o seu rendimento, tá? Então, tá no seu ateliê, tudo bem que você está aí sozinha, mas trabalhe organizado. Olha só nossas pences das costas. O que nós vamos fazer agora? Pregar o zíper invisível. E para isso eu tenho mais uma super dica para você. Tá vendo essa pecinha aqui? Essa sapata? Olha, vou colocar ela aqui em cima. Esta sapatinha maravilhosa aqui é a sapata para você pregar zíper invisível de forma muito simples. Então, ela tem um buraquinho aqui do lado esquerdo, um buraquinho aqui do lado direito. Nosso zíper foi colocado aqui do lado direito. Então, da mesma forma que ele foi colocado aqui, você vai usar a sapata. Vai costurar o lado direito, buraquinho do lado direito. Vai costurar o lado esquerdo, o buraquinho do lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Venho aqui, ó, troco a minha sapata, olha só. A facilidade, tem um ganchinho aqui atrás da sapata, ó. Dei um clique, ele soltou. Aí, agora, ó, venho e coloco esta daqui, abaixei a alavanquinha, pronto, ó, já prendeu lá. Então, vamos lá, prendendo o nosso zíper invisível, ó, estou fazendo o lado esquerdo, então, buraquinho do lado esquerdo, posiciona, dobra um pouquinho aqui, certo? Abaixa primeiro a agulha, começo a costura do retrocesso. Observe que o ganchinho aqui da sapata, ó, ele vai já rente ao trilho do zíper. E o que você tem que fazer aqui, somente conduzir, ó. Percebeu que eu dei retrocesso no início, então retrocesso no final também. Senão, você vai ficar com buraquinhos na sua roupa, porque sem retrocesso a nossa roupa descostura. Sempre que você fizer um lado, o que você vai fazer? Vai subir esse zíper primeiro, para ver se está tudo em ordem, antes de fazer o outro lado, ó. Subir o zíper. Olha que maravilha, gente! Agora vamos fazer o outro lado? Então tá, vamos aqui agora. Abaixa novamente, sapata, retrocesso. Pode ajudar, inclusive, ó, levando a mão aqui um pouquinho para ele ficar mais invisível ainda, ó. Vai abrindo ele aqui, ó. Se não quiser, não precisa. Mas se você quiser ele bem invisível,
invisível, ó, só jogar o zíper aqui, foi até o final, retrocesso novamente, levantei. Zíper não combina com linha, tá? Senão trava tudo. Então, o que você faz? Já corta tudo e já vai deixando a peça limpinha. Ó, já tira os alinhavos também. E agora eu vou te mostrar, depois de costurar dos dois lados, como é que ficou. Isso aqui é um zíper invisível, olha só. Isso sim é um zíper invisível, tá? Então, qual é o nome desse zíper? Zíper invisível? Ok. Então, ele tem que ficar exatamente assim, parecendo que é apenas uma costura, certo? Agora, mais um truque que eu vou te dar. Como a gente vai fechar esse restante de uma forma bonita, sem desespero? Nós vamos posicionar aqui, olha. Agora, posiciono pelo lado avesso, uma parte sobre a outra aqui. Pego alfinetes, deixar bem certinho aqui. Eu não vou alinhavar essa parte, porque eu já me delonguei um pouco a mais, mas você sim, você vai alinhavar antes de passar essa costura, tá? Faz o que também, ó? Antes de fazer aquela parte ali, você já tira esse alinhavo, para ele não atrapalhar o seu processo seguinte, ó. Tirei o alinhavo, tá tudo bonitinho aqui. Vou pegar o giz de costura, a fita métrica e vou marcar aqui. Não eram 2 centímetros? Então, se eram 2 centímetros, é exatamente isso que nós vamos deixar aqui, ó. Ó esse zíper, eu puxando o finalzinho do zíper para fora, tá? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui 2 centímetros, agora pelo avesso. Marquei, coloquei o zíper pelo direito. Agora, nós vamos fechar, fazer o fechamento pelo avesso, ó. Você tanto pode fazer a marcação para alinhavar, ou se de repente você já tem habilidade na costura, na própria máquina tem os 2 centímetros, tá? Então, você pode ir direto. Mas isso aqui é sempre legal a gente alinhavar. É muito melhor você perder 10 minutinhos, 5 minutinhos alinhavando do que depois meia hora descosturando, tá? Soltando costura. Vou te dar outra dica agora. A dica da sapata do zíper comum. Então, a sapata do zíper comum auxilia você a fazer esse fechamento aqui de forma que a agulha bata bem aqui, olha, onde finalizou o nosso zíper. Então, como você vai começar essa costura? Você vai começar essa costura logo no final da costura do zíper aqui? Não. Você vai voltar 1 centímetro aqui acima, ó. Finalizou aqui. Mas eu volto 1 centímetro acima de onde finalizou o zíper, tá? Para não deixar buraquinho nenhum aqui. Então, vamos também trocar essa sapata. E eu coloco a sapata aqui de um jeito, olha, ela tem 2 ladinhos. Eu quero que a agulha, só para você entender, ó, a agulha tem que ficar aqui pertinho da costura, ó. Então, eu quero a agulha pertinho aqui. Então, eu venho, coloco aqui, ó, a minha sapata. Eu posso jogar para o outro lado ou eu posso, aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui certinha. Vou pegar essa outra aqui, que também é do zíper, que me dá um pouco mais de recurso. Aqui, ó. Vou te mostrar essa. Essa você tem, se a sua máquina não tiver lançadeiras com mais possibilidades, seja mais flexível, você não vai conseguir. Com essa aqui, você consegue mudar o lado da haste. Então, se eu quero, olha, próximo, eu vou colocar, prender a minha haste desse lado aqui. É o que eu vou fazer aqui, ó. Posicionei a minha haste aqui, desci, vou um pouquinho acima, 1 centímetro acima,
Vou descer a agulha primeiro, depois é que eu deixo sua sapata. Ó, vou segurar o zíper aqui pra fora e aí eu vou começar a minha costura. Comecei a costura, dou retrocesso novamente. E olha eu aqui, ó, brincando e passando em cima do alfinete. Ah, mas não quebra? Não, não quebra. O alfinete não quebra se você estiver costurando corretamente e posicioná-lo de forma correta, tá? Aqui no finalzinho, ó, cheguei aqui, dei retrocesso e finalizamos. Vou te mostrar o resultado agora do que nós acabamos de fazer. Percebeu como é fácil? Com todas essas dicas e um pouco de prática, você vai conseguir fazer tudo isso. Olha só, vamos já tirar esse monte de linha. Deixar tudo bonitinho, organizado. E tcharam! Aqui está, ó, onde você não vê zíper e nem costura, olha só. Tudo é a mesma coisa, então... Isso é um zíper invisível e isso é um acabamento correto de um zíper invisível, certo? Então, você tem a finalização da costura, né, do zíper e depois a costura logo embaixo. E perceba que aqui não ficou nenhuma ruga, olha só, não tem ruga nenhuma. O nosso zíper está terminando aqui, aqui está continuando a nossa costura, tudo bonitinho. Qual o próximo processo? Agora nós vamos juntar as laterais. Então, para prova, agora chegou o momento de prova, mas isso é assunto da próxima aula. Mas nós vamos já deixar isso adiantado aqui. Como? Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Posiciono direito sobre direito, ou seja, os avessos para fora, a frente sobre as costas. Coloco novamente os alfinetes e aí eu vou marcar 2 centímetros, isso mesmo, porque foi essa margem que eu deixei quando modelei. Então, eu tenho que obedecer exatamente essa margem. Vou fazer isso deste lado e do outro também. Neste momento, você vai alinhavar com alinhavos mais firmes, porque é o momento de prova. Você não pode fazer alinhavos soltos, tá? Vou até te mostrar como deverá ser esse alinhavo aqui agora. Esse alinhavo será mais juntinho, porque você vai provar em você ou no seu cliente essa roupa. Então, olha, alinhavo menorzinho, menor e mais firme, ó. Esse alinhavo é alinhavo para prova, por isso ele não pode ser um alinhavo tão longo, certo? Isso você vai fazer dos dois lados até o final. Então, alinhavando. E olha quanta coisa, não é mesmo? Nós fizemos hoje, finalizando já o alinhavo, já deixando a nossa saia em ponto de prova, isso mesmo. Muita gente está me perguntando sobre qual o próximo passo para ser uma costureira profissional e fazer qualquer tipo de roupa em qualquer máquina de forma avançada sem precisar de ajuda. O fato é que eu possuo uma solução completa para isso. Eu procurei passar o máximo de valor aqui, mas o nosso tempo é limitado. Mais para frente, eu vou falar sobre o programa Veso 2.1, que é um programa que vai te ensinar passo a passo a construir qualquer roupa que desejar de forma prática, rápida, com segredos da costura avançada, com qualquer máquina de costura, sem precisar da ajuda de ninguém e ainda
como você vai gerar renda aí da sua casa com costura. Mas por enquanto eu quero que você aproveite o máximo que eu estou oferecendo durante essa semana e coloque em prática. Deixa seu comentário aqui embaixo, fala o que você achou desta aula. Na próxima aula eu vou te mostrar como fazer o acabamento da saia, o fechamento, vamos fazer a prova, o que é pesponto, vamos colocar os revés, vamos fazer as barras. Vou mostrar para você como é simples fazer uma barra bonita sem cometer aqueles erros que de repente você tem cometido e não sabe por quê. Essas dicas que facilitarão o seu trabalho, deixando com cara de profissional. Isso mesmo. Aproveite, assina o canal no YouTube. Isso mesmo, assina o meu canal do Dicas no YouTube, porque lá você tem muito conteúdo gratuito para você absorver sacadas que eu tenho dado com dicas maravilhosas. Então me siga também no Instagram, tá? Me siga para você ver os bastidores do meu dia a dia, as coisinhas que eu faço, as aulas também. E se você não está ainda no nosso grupo VIP do WhatsApp, entre, por favor, corra lá e entre, porque lá você receberá a notificação da nossa próxima aula. Então, até a próxima aula e um super beijo!